Diante dos estudos da filosofia da ciência realizados em nossa turma, que foram ministrados pelo professor Pedro Luque, nosso grupo sentou-se para estudar um pouco e apresentar sobre a constelação familiar e o critério científico. Primeiro, nós precisamos entender o que é e de onde vem essa abordagem. A constelação, ela não nasceu em um laboratório, mas sim nasce a partir da experiência e da observação de um homem, Bert Hellinger. Ele é um método terapêutico e filosófico desenvolvido pelo alemão Bert Hellinger. Bert Hellinger nasceu em 1925 e faleceu em 2019, próximo a nós. E sua formação e toda a sua experiência, elas são cruciais para entendermos a abordagem. Primeiro, Hellinger passou 16 anos como padre missionário na África do Sul. Ele era padre jesuíta, onde, nesse contexto de missão, ele aprende sobre a importância do clã e dos rituais tribais. Após deixar a ordem, Hellinger ele se formou em psicanálise, em gestalt terapia e, crucialmente, em terapia familiar sistêmica e psicodrama. A constelação, neste caso, seria a síntese dessas influências combinada com a fenomenologia, a observação pura daquilo que se manifesta. E a ideia de que o indivíduo está sempre ligado a um sistema maior. Hellinger ele observa que muitas das dificuldades de uma pessoa, elas não são meramente individuais, mas sim reflexos de desequilíbrios ou eventos não resolvidos em seu sistema familiar. E aqui ele vai apresentar sobre esses eventos, que partem de 3 gerações anteriores, até 3 gerações anteriores. E a constelação ela vem para buscar restaurar o que ele vai chamar de ordens do amor. Em primeiro, o pertencimento, ou seja, todo membro de um sistema familiar tem o direito de pertencer, e aqui ele vai trabalhar as exclusões, os abortos, membros esquecidos, pessoas rejeitadas, e que tudo isso daí vai enfraquecer o sistema e frequentemente o membro posterior repete o destino daquilo que foi excluído. Em segundo, nós temos aí a hierarquia, uma certa ordem. Quem vem antes sempre tem prioridade. O sistema precisa respeitar a ordem cronológica. Os pais vêm antes dos filhos. E quando a gente inverte essa ordem, quando o filho tenta ser pai, neste caso aqui gera, de certa forma, um desequilíbrio. E em terceiro, nós temos aí o equilíbrio, o dar e receber. Em relacionamentos de parceria, deve haver sempre um equilíbrio constante entre o que se dá e o que se precisa receber. Onde há uma dívida grande, o relacionamento ele é ameaçado. O conceito mais místico e mais criticado é o do campo sistêmico ou campo mórfico, ou seja, é a crença de que existe uma memória inconsciente no sistema familiar acessível por meio da constelação. Os participantes, aqueles que realizam aqui no caso a constelação, eles conseguem sentir e manifestar as emoções, as dinâmicas dos membros originais da família, mesmo sem saber nada sobre eles. A constelação familiar, portanto, ela se baseia na visão de que a ordem e o pertencimento são leis fundamentais. Mas como que esse campo invisível é acessado? Ou mesmo, como ele se manifesta para nós na prática? Agora então que nós somos apresentados a esses fundamentos teóricos da constelação familiar, eu vou agora descrever como essa abordagem se dá na prática. Meu objetivo aqui é expor os procedimentos que são utilizados em uma sessão de constelação e quais os pressupostos que orientam essa aplicação. Então essa descrição é muito importante porque depois, quando formos ver Karl Popper, nós vamos ver em que medida essas práticas podem ser avaliadas à luz de critérios científicos. Então, como se dá a estrutura de uma sessão da constelação, Aqui nós vamos chamar de setup. Uma sessão, então, ela pode ocorrer em grupo ou somente individual. E a sessão vai começar com o constelado, aquela pessoa que se apresenta ao constelador, que é quem explora ali aquela pessoa no momento, Então, o constelador ele vai identificar quais membros do sistema familiar daquela pessoa são relevantes para aquela situação. Pode ser pai, avó, avô, filhos ou mesmo parentes já falecidos. Já nos trabalhos em grupo, outros participantes são convidados a servir como representantes desses parentes. Nas sessões individuais, utiliza-se muito bonecos, objetos e marcações no chão que são utilizados para desempenhar, então, como se fosse um papel simbólico,
Até esse ponto, então, é uma organização espacial, né, uma sala, e com muitos símbolos, né, pessoas, bonecos, representações, para lembrar desses elementos da pessoa que está fazendo a constelação. Após, então, essa marcação dos representantes, inicia a etapa interpretativa, né, que é chamado de movimentos fenomenológicos. Os representantes, ou objetos representantes, são instruídos a observar as sensações corporais, alterações emocionais, né, impulsos, tiques que aquela pessoa vai fazendo, que supostamente são decorrentes do sistema familiar que eles estão buscando representar, né? Então o facilitador, ele vai interpretar essas reações, né? Seja para onde a pessoa está olhando, a distância que eu fico entre os participantes, a postura corporal, né? Tensão, né? Violações daquilo que eles chamam de ordens do amor. Trata-se, portanto, de um método baseado em impressões subjetivas e, como eu falei, interpretações simbólicas do corpo da pessoa. Próxima etapa, então, é buscar produzir essa reorganização desse sistema simbólico. Então, para isso, né, o facilitador, ele vai orientar alguns movimentos específicos, né? Aproximação, afastar-se, mudar de posição, é aquilo que nós vamos chamar de fases de solução. Alguns exemplos, né, comuns podem ser, né, eu reconheço o seu lugar na família, eu respeito o seu destino, né, ou até pode ser, né, eu devolvo para você aquilo que não me pertence. Então o propósito aqui é restaurar o equilíbrio e o pertencimento daquela pessoa dentro do seu sistema familiar. Aqui o critério de sucessão da sessão, né, o movimento da sessão, ele é bem subjetivo. Ele é muito baseado nas sensações que são relatadas pelos constelados e pelos representantes que estão ali naquele lugar, né? Embora essa constelação tenha surgido em um contexto terapêutico ali, ela acabou se expandindo para outras áreas. Algumas empresas utilizam o método para analisar conflitos de organização e fazer até dinâmicas em equipe. Em certos estados brasileiros, essa abordagem ela passou também a ser empregada no sistema judiciário como um instrumento de mediação, né? O que tem gerado também alguns debates, né? Ética, se isso vale, se isso não vale. Então, é uma grande questão que está rodando todo esse ambiente, né? Em síntese, então, a constelação familiar é uma prática estruturada, baseada em representações simbólicas, interpretações e critérios que são de cada um, né? Como foi feita aquela sessão para chegar a uma solução. A partir, então, dessa descrição, é que vai tornar possível analisar até que ponto, né, esse método da constelação familiar atende ou não aos requisitos de uma cientificidade. A filosofia da ciência passou e passa por diversos desenvolvimentos. Para que nós possamos alargar a nossa compreensão sobre o tema trabalhado, linkando com a constelação familiar, é importante que nós possamos trazer à reflexão os estudos que nós realizamos na disciplina de filosofia da ciência. E um conceito importante para que nós possamos trabalhar são as ideias de Karl Popper. Popper defendia para que uma teoria seja verdadeiramente científica, ela deve ter a capacidade de ser refutada. Ou seja, o critério de demarcação de Popper era a capacidade de ser refutada. O seu método hipotético dedutivo era, ele colocava uma teoria à prova através de deduções, ia criando hipóteses e depois então teria a capacidade de poder refutá-la ou não. E aí fica uma pergunta, a constelação familiar é ou não científica na visão popperiana? Para Popper, a constelação familiar seria uma pseudociência, porque ela não consegue passar pelo crivo da falseabilidade. Por que ela não consegue passar pelo crivo da falseabilidade? Porque ela não é uma teoria que levanta hipóteses a partir do método hipotético dedutivo, mas ela se baseia apenas em conceitos, digamos, abstratos
e que depende muito da interação entre o constelador e a pessoa que participa da constelação. Então, na visão de Popper, não. A constelação familiar não seria validamente científica. E se a gente se perguntasse em Kuhn, que via, ao invés da falseabilidade, um paradigma, onde a comunidade científica concorda sobre ele, será que Popper entende a constelação familiar, então, como algo científico, uma teoria científica? E a resposta não é nem sim e nem não. Mas nós podemos destacar que, em Thomas Kuhn, a ciência, a constelação familiar, que é melhor dizendo, ela está fora da ciência normal. Por quê? Os cientistas não entram em um acordo sobre ela, não tem um acordo formado. E no conceito de Feyerabend, por exemplo, que nós também trabalhamos, a constelação familiar será que é vista como uma ciência? Feyerabend defendia a ideia principal do vale tudo, ou seja, não existe uma regra fixa, mas várias coisas podem dizer nos seus contextos as suas, abre aspas, verdades. A ciência não é a última palavra. E, se nós formos pensar, então, ele é uma ideia pluralista. Para o Feyerabend, a experiência da constelação familiar, nós podemos dizer que ela pode ser aceitável como uma forma de uma prática cultural, mas não como científica. Então, esses conceitos servem para mostrar o quanto também a própria ideia da psicanálise tem as suas lacunas. E fazer esse contraste com esses filósofos que nós trabalhamos é importante para compreender como que hoje nós entendemos e temos tantas práticas que são validadas, mas que ao mesmo tempo a comunidade científica não entra em um acordo. Obrigada, Rian. Acabamos de ver que, para Karl Popper, a verdadeira ciência não busca apenas a confirmação, mas sim o risco de ser aprovada errada. Karl Popper dizia: se uma teoria pode explicar qualquer resultado, ela na verdade não explica nada de forma rigorosa. Agora vamos explicar esse critério, a falseabilidade, a constelação familiar. O principal argumento popperiano contra a constelação é que ela é irrefutável ou não falseável. É nesse ponto que surge uma crítica central à constelação familiar. Os conceitos apresentados como campo sistêmico e ordens do amor são definidos de forma tão ampla e abstrata que não permitem deduções específicas, nem previsões que possam ser testadas empiricamente. Assim, a constelação familiar pode ser compreendida como filosofia, crença ou técnica terapêutica de valor subjetivo, mas não alcança o rigor exigido para ser considerada uma teoria científica. Uma proteção da teoria seria o que acontece quando o cliente faz a constelação. E qual o problema, ou seja, a doença, quando ela não é resolvida? A resposta popperiana seria esta: se a teoria fosse científica, o resultado negativo deveria ser refutado, pelo menos em parte. O facilitador pode alegar que algo no sistema familiar ainda não foi visto, ou que o constelado tem resistência em aceitar a solução, ou que o amor cego ainda está atuando. Ao ter essa explicação criada para o momento, para qualquer resultado, a teoria protege-se da refutação. Para Popper, isso não é sinal de força, mas sim de pseudociência. Ao não cumprir a exigência de ser passível de testes que provem sua falsidade, a constelação familiar, sob a ótica popperiana, não se qualifica como uma teoria científica. Ela pode ser uma filosofia, um sistema de crença ou uma técnica terapêutica de valor subjetivo, mas não pode ser comparada em termos de validade e rigor a terapias baseadas em evidências, como a terapia cognitivo-comportamental. A falta de base científica e a irrefutabilidade levantam sérias questões éticas, especialmente quando a prática é levada para o espaço público. Trazemos alguns exemplos, por exemplo, o uso da constelação em tribunais de justiça sistêmica ou ainda no SUS, como prática integrativa.
É criticado por induzir um método não validado cientificamente em contextos onde as decisões afetam a vida de pessoas e também a segurança jurídica. A constelação pode ter um efeito terapêutico poderoso devido à experiência catártica e à narrativa de cura, mas isso é uma questão de efeito placebo e convicção subjetiva, não de validade objetiva. Em resumo, a constelação familiar oferece um olhar profundo e experimental sobre a dinâmica humana, mas, para Karl Popper, ela falha no teste crucial da ciência moderna, ou seja, o risco de estar errada. O nosso debate agora é aberto. Onde traçamos a linha entre a experiência subjetiva e a evidência objetiva? A constelação familiar pode ser vista como uma experiência rica em significado, ainda que não se encaixe nos critérios da ciência moderna. O desafio que fica é como equilibrar o valor da experiência pessoal com a necessidade de evidência objetiva. Será que práticas subjetivas podem ter um papel complementar à ciência? Como podemos dialogar entre o mundo da experiência subjetiva e o da evidência? Muito obrigada.